Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui, eu, Milton Miller e Raquel Vida. para começar esse projeto com vocês. Estamos começando o 1315 Cast. Vamos falar com vocês hoje da onde surgiu essa ideia, de onde nós tiramos essa ideia e como surgiu, como que Raquel aceitou, né, Raquel? Isso, a parte mais importante. Foi? O que abrilhantou tudo. É. E vamos começar a falar para vocês. Estou com muitas expectativas. Espero que vocês gostem, que vocês venham junto com a gente. E vamos começar lá, né? Vou explicar para vocês da onde surgiu essa ideia, tá bom? A parada foi o seguinte. Ano passado, eu me formei na faculdade. Porém, para vocês que já passaram por isso, vocês sabem que o último semestre, o trabalho de conclusão de curso é terrível. É muita pressão, é muito em cima. Vocês têm noção, eu tava em uma viagem de férias e no meio do avião eu estava escrevendo meu TCC. Lá eu curtia e voltava pro hotel e escrevia. Tava num ritmo frenético. E Eu lá, lembro que você deu uma pausa em várias coisas, assim, ajudava nos kids, aí você teve um mês que praticamente você não conseguiu servir de forma alguma. E eu acho que teve até evento que você não ia, não participava, e o tempo todo, eu lembro muito dessas viagens, que você tava assim, trabalhava, voltava e escrevia pro TCC. Trabalhava, ia pro trabalho, mesmo nas viagens que você faz sempre, né? Tirava aquele período ali de servir, voltava pro hotel e escrevia. Eu acho que eu lembro de você bem estressado nessa época. Não chato, que você nunca é chato, você é uma pessoa sempre que muito isso, hein? gentil, muito gentil. Mas eu lembro de você estar muito cansado com isso. E a Mayara sempre comentava também, né? Que você estava com a cabeça muito cheia. E foi um curso também muito difícil, né, Miller? Porque você chegou aqui em Brasília e aí tinha essa questão das viagens do seu trabalho. Pois Acabava é. que atrasou muito o curso. Coisa que era para ter feito em quanto tempo? 5 anos. Levou quanto tempo? Não vou falar. É igual perguntar a idade de mulher. Eu me formei em engenharia, né? E toda vez eu falava lá pro pessoal, ó, é idade de mulher e período da faculdade de estudante de engenharia. A gente não pergunta. Tá certo. É uma gafe. Tá certo. Mas arrasou. Eu assisti a apresentação do TCC, arrasou. Fiquei ali morrendo de medo, né? Do Mas meu professor da Alemanha, da Alemanha. exatamente. Quando eu vi alguém que tinha um pós-doutorado e eu não sabia nem que existia pós-doutorado, foi ali que foi bem interessante. Mas parabéns aí. Valeu. E igual tu falou, tipo, nessa fase eu só sobrevivi. Eu vivi para isso. Graças a Deus tive a aprovação e tal. Mas sempre que depois dali eu entrei em um estado, eu não sei se eu entrei nesse burnout, né? Mas tipo, eu não queria Sim. fazer nada, eu só queria sobreviver. Eu acredito que todo mundo passa por isso. Eu, quando concluí o meu curso, eu concluí no início, em fevereiro do ano passado. Foi um pouco complicado para mim, porque você fica naquela, você passa anos tendo uma rotina, um ritmo, e você cria isso. expectativa. E aí você se forma, tem aquela sensação muito boa. Primeiro você tem a sensação muito boa. E aí na verdade, tem várias sensações. Eu tinha o seguinte, agora, primeiro que na faculdade eu ficava, não, quando eu terminar a graduação, eu já vou me inscrever numa pós. Pra eu já fazer uma pós em tal área e tal área. Quando eu fui me formando, eu já estava tão saturada, tão cansada. E olha que assim, a minha eu fiz rápido, né? Era grade fechada, então quando eu terminei, cara, era a última coisa que eu queria pensar em estudo. Eu falei, não, eu vou tirar um ano sabático, eu não quero saber de estudar, eu não quero fazer nada. E aí, tem outra coisa, porque num período você é estudante, eu era estudante de pedagogia. Em um dia, né? Em um dia eu era estudante de pedagogia, no dia seguinte eu era uma professora desempregada. Então, assim, é um mix de sensações. Sim. Que eu já vi pessoas paralisarem, já vi pessoas produzirem muito, mas eu acho que todo mundo passa por isso mesmo, de se formar e ficar naquela, tá, e agora? Isso. Tipo, eu também falei nisso, eu falei assim, ó, no próximo mês vou fazer nada. Vai ser meu mês de férias, não sei o que, tô só de boa. E o pessoal falava, não faz isso que tu não vai voltar. Não faz isso que tu não vai voltar. Eu falei, volta, é só um mêsinho e tal, não sei o quê. E nisso durou 6 meses, né? Tá. Os próximos 6 meses, foi o segundo semestre inteiro, né? E eu não fazia nada na minha vida. Tipo, eu liguei o piloto automático, só existia. Aquele negócio, tô vindo pra igreja domingo, tô. Por quê? Porque é domingo, né? Não é dia de ir pra igreja, né? Entendi. Domingo, né? Interessante que você não ligou o piloto automático só para questão profissional, né? E Foi acadêmica. a vida, foi a vida. Foi a vida. A vida. Tipo, eu vi falando, não, domingo é dia de ir pra igreja, né? Diz que eu tô lá, né? Tem que ir pra igreja domingo, não é não? Domingo, tá? Bateu aqui. ponto. Isso. Era automático.
Eu só ligava e vinha. E apesar de demorar 6 meses, né? Eu comecei a incomodar com a situação. Falei, não, eu preciso sair dessa, preciso produzir, não sei o quê. E foi bem, a virada de chave, né? Foi bem no culto da virada. No final do ano sempre tem aquelas expectativas, né? Ano novo, vida nova, eu vou fazer acontecer. Faz aquela lista com um monte de coisas que. Ah, pro ano que vem eu vou perder tantos quilos, eu vou fazer, eu vou estudar isso, vou ser mais saudável, vou pra academia tantas vezes. Tem a listinha, a famosa Exatamente. listinha. Quem nunca, né? Quem nunca? Vocês já fizeram aí? Se vocês já fizeram, mostra pra gente aí. Bota aí nos Coloca comentários. aí. A Qual a lista- lista de vocês? A E lista se de vocês estão 2023, a de A de 2022. 2022, As minhas são as mesmas, São desde as mesmas? 2020 ela tá. mas estão cumprindo? Algumas. Então, as sim. duas são as mesmas, né? Algumas. Então bota aí nos comentários se vocês estão cumprindo a lista de 2022, agora, né, se que já é agosto, né? Se vocês estão cumprindo a de 2022 e se já estão pensando na de 2023 para Deixa eu- 2024, né? É, isso. Eu já até agosto, Chagão. Eu tô aqui pensando, a gente tá em 2022 ou 2023. Mas foi. Voltando, né? É isso aí, pessoal. Ó, quem sabe faz ao vivo. E aí, no culto da virada, o pastor da nossa igreja, né, foi bem feliz, pelo menos para mim, né, foi usado por Deus, que ele, de toda a palavra assim que ele falou, o que me marcou foi assim, ó, você escolhe os seus alimentos. Não só alimentos, mas sim, mas do que você está consumindo, né? Se você está consumindo entretenimento, se você está consumindo coisa da sua profissão, coisa espiritual que você está querendo, escolha seus alimentos. E eu não estava me alimentando de nada. Tava só existindo. Estava só existindo. Eu falei, Vegetando, realmente, né? Vegetando, exatamente. Eu falei, não, velho, eu vou mudar isso aí. E aí, depois do culto, né, virou dia 31, dia 1º de janeiro de 2023. Ei! O que a gente foi fazer, Raquel? Você lembra? A gente passou na casa Eu não tava na casa dos Bonfinos, tava? Você não foi? Eu não lembro se eu tava. Tava não? Não sei. Hum, Não tava, Raquel. Na Cara, minha não mente não lembro. tava. Eu não lembro. Não, eu lembro que. Tá, lembrei. Foi um dia que a gente foi, e, tipo, a gente saiu do culto, foi todo mundo pra lá. Só que foi muito rápido, não foi isso? Porque, tipo, a gente saiu já daqui É. tarde e eu acho que era Isso. churrasco, a gente não conseguia Churrasco. comer bem, lembrei. Ô, gente, eu tive Covid Ai. 3 vezes. Aí no dia primeiro a gente voltou e De manhã, continuou. isso. Isso. Aí nesse. Agora eu lembrei, tá? Crente gosta de comer. Então o que a gente fez? A gente fez um churrasco da madrugada. Sim. Churrasco da virada. Com os Nossa, amigos aqui, nossos E amigos. foi né? comida. Eu lembro que tinha tantas sobremesas. Nossa. Tanta sobremesa que a gente comeu na madrugada, comeu no dia seguinte e ainda sobrou. Eu lembro Sim. da Ana Paula. Deliciosa. Ana Paula, coloque aqui sua receita. Era uma sobremesa de coco com abacaxi. Perfeita. Marcou, hein? Marcou. Muito boa. E aí, nessa conversa, eu tava com um amigo nosso, né, que ele tinha sido pai recentemente. O bebê dele tava com uns 2 meses, sei lá, 3. E eu conversando com ele aqui, pá, tal. E aí ele me contou um caos dele que eu fiquei, nossa, que vida de casal, né? Ele falou que a esposa dele sempre falava, todo mês é aquele negócio, tô grávida, ai meu Deus, tô grávida, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Sempre ficava nisso, né? Acontece só na casa dele ou é de vocês aí também, pra quem é casado? Acontecia na tua? Nossa, Acontece? outro dia eu levei um susto, não quero nem pensar. Quero nem pensar. E aí, no meio disso, a gente falando desses causos, né? Ele falou assim, ó, dessa vez eu fui dormir e eu perguntei ao Senhor, Senhor, a minha esposa tá grávida? E ele falou que falou. E ele falou que ouviu só um sim seco de Deus. Sim, fulana tá grávida. Caraca. E realmente estava. E eu tive essa reação, falei, uau! E eu comecei a pensar dentro de mim assim, ó, eu acho que eu nunca tive esse nível de intimidade com Deus. Eu nunca escutei Deus falando comigo claramente assim, sim, não, isso, aquilo. Eu falei, eu quero esse nível de intimidade. Já falei, tipo, não foi invejando ele, né? Mas foi inspirando, eu Sim. me inspirei nele. Sim. Não foi uma inveja, foi tipo, eu quero esse nível de intimidade. E a nossa igreja aqui, a gente sempre começa o ano com um projeto 15-15-15, né? Que é 15 minutos de leitura, 15 minutos de oração e 15 minutos de louvor. E através disso, no final do ano, dia 31 de dezembro, você vai ter lido a Bíblia inteira, né? Isso. E aí eu falei, eu vou fazer esse projeto, eu vou ler, eu vou buscar Deus, eu vou ter minha vida, vou parar de vegetar, né? Vou mudar os alimentos, né? Falei, vou ler mais livros, vou estudar,
vou ler mais a Bíblia. E quando a gente para pra pensar assim, de maneira bem clara e objetiva, não é tão difícil. A ideia do 15-15-15, ela é muito legal. Porque, às vezes, você pensa assim, eu trabalho, estudo, tenho crianças, eu não consigo tirar 1 hora de oração. Mas a proposta não é que seja 1 hora de oração, muito tempo ali. É que você tire 15 minutos pela manhã, faça a leitura. Aí, só é possível tirar 15 minutos? Ótimo. 15 minutos de leitura da Bíblia. Na hora do almoço, você tira 15 minutos ali de oração, não é tão complicado. Eu tirava o período de louvor dirigindo, que eu ia levar os meninos pro carro, e era até bom, porque eu colocava, envolvia eles todos naquele clima ali, né? Botava um louvor no carro e a gente ia adorando. Dava meus 15 minutos de louvor. Aí eu tirava um outro momento para leitura da Bíblia, e eu já fiz ele. Tem tanto o projeto, né, para ler o Novo Testamento, quanto a Bíblia toda. E é muito bacana, porque também os pastores, né, começam a pregar em cima disso. E é muito legal, porque no domingo eles vêm, fala ali o que todo mundo estudou, então você está muito por dentro da história, né? Você vai acompanhando, eu acho bem bacana a ideia. E não é tão trabalhoso, acho que, como você falou, você saiu do curso, né, terminou a faculdade, e aí entrou nessa coisa de mornidão, de ficar parado, de comodismo. O lugar, assim, é um lugar terrível, né? Muito preocupante pra gente estar. Essa coisa do marasmo, de você ficar parado, de achar que tá tudo bem, mas também não tá bom, não tá ruim, mas tá. E esse lugar eu acho que ele é perigosíssimo, porque a gente se acomoda. Exatamente, a zona de conforto, A né? zona de conforto E é um para lugar sair, muito perigoso. Assim, de conforto, eu acho que para ela entrar é só fácil, tem para o sair nome. é fácil para entrar. É, facinho, facinho. Pois é. E também, igual falou, eu não consigo orar 15 minutos seguidos. Ora 5, ora mais 5, né? Vai orando o dia Isso, todo, né? isso. Mas comenta aí com a gente aí, eu quero saber de você, se você lê a Bíblia, se você tem o costume de ler a Bíblia, né? Você tem o costume de ler a Bíblia? Tá fazendo 15, 15, Sim, 15? sim, consigo fazer. Se você lê a Bíblia, se já leu, o que que achou? E fala com a gente aí. A gente vai voltar aqui para a historinha, ó. E se não está conseguindo, qual a sua dificuldade? Não consigo fazer uma leitura diária da Bíblia. Tá, mas qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu desafio? De repente, coloca aqui que a gente vai pensar em alguma forma de te ajudar. A gente amplia aí esse projeto que é da nossa igreja, né? Que é o 15-15-15. A gente explica melhor e você vem participar com a gente. É bem, bem legal. Isso aí. E aí eu comecei. Até hoje, no dia que a gente tá gravando, eu tô certinho, tô no dia de hoje. Ainda não li hoje, vou ler aqui depois que a gente gravar. Mas tem sido, né, transformador na minha vida. Eu falei, uau, eu vou buscar essa intimidade, eu quero essa intimidade. Tá acontecendo, eu tô sentindo Deus falando comigo. Eu tô sentindo que a minha vida espiritual, né, eu tô ouvindo a voz de Deus. Tá sendo maravilhoso. E aí, logo nos primeiros dias, assim, do dia 2 ou 3, Deus falou comigo tremendamente. Foi na passagem que, quando Caim matou Abel, e o Deus vai perguntar para Caim, né? Cadê seu irmão? E aí o Caim dá uma resposta atravessada para Deus, né? Sei lá, pô, eu não tenho que saber do meu irmão e tal. E Deus responde para ele assim, você tá ranzinza, não sei o termo certo, mas assim, você tá assim amargurado porque você não fez a coisa certa. Se você tivesse feito a coisa certa, Sim. você teria motivos para sorrir. Eu falei, uau, Deus, logo assim, já vai começar assim Já no terceiro dia, nossa história de amor, Deus, né? você esperando ouvir, tipo, igual do seu amigo, né? Minha esposa tá grávida, sim. Você queria ouvir isso? Não queria ouvir o número da Mega Sena, né? Mas eu falei, uau, assim, não que eu andasse errado, mas eu entendi, né? Eu entendi o que ele quis falar comigo. E eu fiquei, uau! E eu continuei. E logo no início ali também teve a passagem de peça intimidade e será dado. E ele fala que se até vocês que são maus dão presentes bons para os seus filhos quando ele pede, imagina Deus, o que ele vai dar para vocês? Sim. Então peça intimidade. Isso foi logo no início também do ano. Eu falei, uau, eu quero, Deus, eu quero. Eu estou pedindo para o Senhor, eu quero. E graças a Deus tem acontecido. E no meio dessa leitura toda, né, quando chegou ali no final de fevereiro para março, a gente foi ler Romanos, né? E aí teve um dia que eu parei, fechei meus olhos, estava orando para começar a minha leitura, né? Senhor, abençoa essa leitura, fala comigo, o Espírito Santo traduz o que você quer falar comigo, né? Deixe claro, o Espírito Santo mora em mim, venha ler comigo, tal. E no meio disso, eu quero te fazer uma pergunta. Enquanto tu tá orando, tu tá pensando em outra coisa? Sempre. Eu faço um trabalho, é um esforço enorme para me concentrar. Por exemplo, eu não posso deixar para fazer a minha leitura no final do dia,
porque parece que minha cabeça, tipo, já tá mais acelerada, eu já vivi muita coisa. Então, eu evito. Eu gosto de fazer pela manhã, que é quando, assim, as coisas não começaram a acontecer ainda. Uhum. Mas é muito difícil, porque eu fico ali, não, e eu sou muito distraída. Aí, às vezes eu tô lendo ali, sei lá, uma parte, digamos que sobre Jardim do Éden. Não sei o que, aí Deus fez as frutas. Tem que comprar fruta. Acabou a cebola lá em casa, acabou a maçã, vou ter que comprar. É fácil eu me distrair. Mas eu aprendi um bizu em algum livro que eu li. Não, agora eu só Milagre da Manhã? Não. não vou lembrar, não sei se foi Mentor e Segundo o Coração de Deus, não lembro. Mas Caraca, ele dá a militou. dica de você, quando for ler a Bíblia, você ter a Bíblia, um copo d'água, né? Um caderno e uma caneta. E aí tudo que você, tipo assim, você tá lendo a Bíblia e vem essas situações de você lembrar de coisas que você precisa realizar, tarefas. Aí ele fala, o bom do caderno é que você anota, sei lá, ir ao mercado, já escreve, ir ao mercado. Porque a partir do momento que você anotou, Já de já boa, né? saiu da sua mente, aquilo ali você não vai esquecer, você já registrou aquela tarefa que você tem que cumprir depois, e você não fica ali perdendo tempo nela. Eu acho que isso foi uma Funciona. pregação de um pastor que veio aqui na nossa igreja, que ele falou isso, que ele fala que é um inimigo, né? É, Até isso ele te é. ajuda, não é só ele te ajuda, né? Lembrando das coisas, né? Eu, E eu, ele falou isso, que ele falou que tá orando aí, preciso de verdura, aí ele, isso. verdura, verdura, verdura. É. Eu acho que foi uma pregação que a gente teve. E eu não sei nem dizer se é do inimigo ou se não sou eu mesmo. Porque O aí pior é isso, né? não, aí vem aquela coisa assim, porque a gente é em pecado, né? A gente foi concebido em pecado. Então, Sim. eu acredito que a nossa carne, ela tá sempre voltada ao não fazer as coisas para Deus, a não ter esse relacionamento com Deus. E aí a gente fica se lembrando, sabe? Eu acho que existe muito essa luta até nisso, essa luta interna até nisso. Então a ideia do caderno é muito boa, mas faço isso direto. E às vezes eu viajo, tô ali lendo a Bíblia, e daqui a pouco eu já tô pensando coisas que não tem nada a ver. E eu fico, como eu cheguei aqui? Como que eu consegui estar lendo um trecho e chegar em outro? Né? Aí, então, assim, existe um esforço muito grande. Mas também é aquela coisa que você vai ganhando habilidades. Eu acho que quanto mais tempo, eu acho que igual, tipo, janeiro, dia 3 de janeiro, existe um nível de dificuldade. Hoje já não tem tanto. Porque hoje você está mais adaptado a ler, a se concentrar, existe todo aquele roteiro que você já leu. E eu adoro história, né? Quando chega ali, eu amo Gênesis, Êxodo, Números eu não gosto muito, eu pulo Números, mas Juízes eu gosto, porque eu gosto muito de história. E eu gosto daqueles altos e baixos da história, e vai e volta. Aí eu abro no Google. Eu acho que ajuda também muito você fazer isso. Uhum. A gente também, eu sou muito visual, eu aprendo muito observando. Então, quando chega ali naquela coisa que tá entre aquela briga entre a tribo de Israel e Judá, eu peguei uma imagem no Google que coloca assim quem eram os reis de um, quem eram os reis de outro. Então você vai acompanhando. Porque teve gente lá que reinou 10 anos, 7 anos, tantos meses. Aí você vai acompanhando assim, visualmente fica mais fácil. E, bem, eu arrumei os meus métodos de De estudo. estudo. Eu acredito que cada um pode arrumar o seu, mas eu tenho essa dificuldade, sim, de concentração. Muita, tanto na oração quanto na leitura. Pois é, essa parada também eu faço que, tipo, eu tô lendo aí, fulano andou de tal lugar a tal lugar. Aí eu falo, aonde é tal lugar? Aí eu vou no Isso, Google, tal lugar hoje. Aí eu vejo lá o mapa, eu vejo pra onde isso, foi, pra onde não foi, eu falo, isso. caraca, Quando você pega esse negócio do povo Israel, né? saindo do Egito, Saindo do Egito, que vai ali, é bem é nessa hora que muito eu... legal você ver todo o percurso, né? Uhum. É interessante, você vê, tal monte, parou em tal lugar, e você fica ali acompanhando. Eu acho legal. E eu acho que é uma maneira que você encontra também de ficar mais atrativo. Ah, eu gosto muito do tabernáculo, porque eu faço do mesmo jeito. E tem um monte de animação no YouTube, dizendo É, como que eram construídas as coisas, as camadas de tecido, as cores do tecido. é outra coisa você vendo, né, dando É, imagem. é. Existem estudos que comprovam, né, que você retém, acho que 10% do que você só escuta, 15% do que você escuta e lê. E aí, isso vai aumentando. A partir do momento que você escuta, lê e observa, é tanto. E vai aumentando os níveis que você vai conseguindo reter aquilo. Eu acho que você tem que usar dessas estratégias. Você tem ali o computador que você pode incluir. Nesse momento, inclua. Pesquisa no Google, vai acrescentando. Outra coisa que funciona também, eu aprendi com o Dudu. Dudu agora tá estudando ouvindo música clássica. Uhum. Ele, achei tão chique. Ele É. coloca a música clássica bem baixinho Minha esposa faz isso de vez em quando. e escreve. E eu falei, Dudu, isso não te desconcentra, não? Ele, não. Aí outro dia eu fui fazer um teste, eu gostei, assim, eu preciso de mais tempo testando. Aham. Mas Acho que é funcionou. costume, é? Tudo é costume, né? Exatamente. Pra ele funcionou. É outra coisa também. Vai experimentando uma coisa e outra, uma coisa e outra. Pois é. E você aí em casa? Você também tem essa distração? Tu consegue
orar e pensar em outra coisa ao mesmo tempo? Tem essa dificuldade ou é só aqui que acontece? Mas e aí, nesse dia específico, eu tava orando assim, eu tava muito empolgado, né? Tipo, uau, Deus tá falando comigo, uau! Aí eu falei, eu tô tão empolgado que eu preciso compartilhar essa empolgação. Eu preciso falar de Deus, eu preciso falar o que Deus está falando comigo, né? E isso orando, Senhor, abençoa a minha leitura, e pensando, já sei, vou criar um Instagram para os meus devocionais. Vai ser Devocionais do Miller. Até Legal, anotei, legal. Devocionais do Miller. Aí eu orando, abençoa, fala comigo, tal. Aí eu falei assim, ó, mas eu não posso postar devocional porque a galera hoje não quer ler textão. Se vê o textão lá já Não lê. arrasta pra cima, não É, lê. Ela falou, exatamente, tem que não ser lê. vídeo. Aí eu falei, mas se for vídeo, tem que ser vídeo curto. Porque a galera também vê 30 segundos do vídeo, Isso. passou. A geração TikTok, né? É, O né? máximo de informação que quer ter é 30 segundos. Isso. Aí eu falei, e eu também comecei a consumir muito podcast, né? Tem muito podcast legal. E eu falei, uau! Tu gosta de podcast? Eu gosto, eu, as pessoas até me zoam, porque, tipo assim, eu vou pra academia malhar, eu tenho opção de ouvir música? Tenho. Eu escuto música? Não. Eu escuto consegue? podcast? Consigo. Na academia eu não consigo. Gente, coloco aqui um podcast, e assim, nem sempre eu consigo me concentrar nas duas coisas, mas entre música e podcast, eu escuto podcast. Eu Caramba. fico. Já escutei aula, tinha época que eu tava estudando muito para concurso, Aham. ficava ouvindo aula o tempo todo. E eu consigo, numa boa. Eu prefiro do que a música. Gosto mais. Eu prefiro a música porque quando eu tô na academia eu quero me concentrar em pegar peso. Porque senão eu fico, eita, o que ele falou? Aí eu tenho que voltar, volta. Aí, eita, minha hora aqui. Vamos. Eu Ah, acho não que eu faço o consigo. contrário. Eu tô na academia, eu tô concentrada no fone, e aí eu tô malhando errado. Eu acho que tá Olha aí. aí o. Porque assim, tem isso mesmo, Descobri né? o segredo, ó. Tô malhando tudo errado. E aí, vocês conseguem? Quando é que vocês escutam esse podcast aí? Fala pra nós aí. E aí, eu falei, né? Vou criar um podcast. Isso no meio da leitura, no meio da oração. A ideia, Vou então, criar um primeiro era o podcast. Instagram com textos, depois passou para Pra vídeos, Rios. para Reels, e aí agora chegou no podcast. Chegou no podcast. Eu falei, podcast. Eu falei, uau, um podcast. E aí eu já comecei a imaginar na minha cabeça assim, ó. Primeiro o convidado, quem ia estar comigo, como que a gente ia gravar. Já Aí na tava leitura da imaginando, Bíblia já tava, ó, viajando. né? E no meio da leitura lá, eu falei, não, volta, tenho que ler a Bíblia. E aí nesse dia eu li Romanos 10. Comecei a ler Romanos 10, né? E aí foi que a mágica aconteceu, né? O que eu li nesse dia, em Romanos 10? O que fala? Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas, como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como é que poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como que poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Raquel, nessa hora eu arrepiei. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu falei, meu Deus. Aí, lá em casa, o escritório é a minha mesa, né? E a mesa da minha esposa do lado. A gente fica lado a lado, né? Aí eu virei pra ela assim, Momô, escuta isso. Olha o que tá acontecendo aqui, Momô. Aí eu contei toda essa história pra ele, né? Olha o que eu acabei de estar pensando na oração e olha o que eu li, Momô. Eu falei, eu tenho que fazer um podcast. E ela chorou junto comigo e ela falou, será? Não sei o quê. Tipo, né? O que a gente quer? Como eu falei, né, eu estava formado, né? Eu tinha que estudar. E falei, será? Como é que a gente vai, né? Tal, não sei o quê. E isso foi lá em fevereiro ou março, né? E eu fiquei com isso na cabeça, eu tenho que fazer um podcast. Fiquei animado, Mas fiquei me tudo é. imaginando, né? Olha como Deus é lindo, né? Porque você teve aquela conversa lá atrás com seu amigo, que ele fez uma pergunta para Deus, Deus respondeu para ele. Você ficou, poxa, quero viver isso também. E Deus, ele responde muito isso, né? Às vezes a gente tem muito aquela coisa do memezinho, né? Do anjinho que vem, você faz um questionamento. Ai, cadê meu noivo? Sei lá, com quem que eu vou casar? E a gente imagina que vai vir um anjo e vai trazer uma resposta assim, né? Próprio Jesus descendo e te entregar uma coisa pronta. E não é. Eu acredito que quando a gente escolhe caminhar com Deus, a gente vai criando intimidade com Ele.
E as palavras dele, e a Bíblia, o Evangelho, ele vai também, quando a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, que é a Bíblia, existem várias pessoas, eu tenho filho adolescente, né? Aí vira e mexe, mãe, eu vou orar, vou esperar uma resposta de Deus de tal forma. Eu falei, tem resposta que já está, Deus já te deu. Sim, Você não precisa esperar que a resposta venha, a resposta já está lá, vai ler a Bíblia que a resposta está lá. sim, Mas algumas vezes vem falar dentro da gente, né? E é interessante que não vem um anjo, sim. mas você escuta dentro de você essa resposta. E eu acredito, Mila, de verdade, que Deus tem um propósito que é o ID, né? Que é para todo mundo, isso é uma missão para todo mundo. E tem coisas que são muito específicas. E que Deus quer que a gente use todas as áreas para estar falando do amor dele, falar o que ele é, experiências que a gente tem, porque os nossos testemunhos vão trazer outras pessoas para Cristo. Tem pessoas que não vão frequentar assim uma igreja, né? Por alguma razão. Sim. Tem um bloqueio, não quer vir para a igreja, não. E aí existem várias formas. Eu acho que o podcast é uma excelente forma. Eu já vi tantos testemunhos de pessoas que estavam ouvindo um podcast e aí ouviu algo que chamou muita atenção e aí teve ali um momento, um encontro com Jesus, aceitou Jesus ou se reconciliou. É comum você ver isso. Eu acredito que a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem. Pensando também que quem está nas trevas, uma pessoa que não está na igreja, eles estão usando essas ferramentas. E por que a gente não pode usar? Por que a gente não pode criar coisas novas? Pensar em coisas diferentes e usar isso realmente, como a palavra falou em Romanos 10, né? Como que eles vão ouvir? Quem vai ser Se ninguém enviado? falar, né? Se ninguém falar. Isso. Eu Quem vai ser acredito que enviado? esse é o nosso papel Exatamente. mesmo. Duas coisas que fala é justamente isso. A gente fica esperando, tipo, Deus vai falar comigo. Raquel, É, faça isso, né? Não, normalmente aquele pensamento vem, né? Pum. E aí você fala, de onde eu pensei, né? Esse pensamento não pode ter vindo de mim, é. né? Eu vi até uma pregação que fala que na hora que você está na igreja lá, tá passando a hora da oferta, né? Uhum. E aí tem uma voz dentro de você, tipo, um sentimento de, eu vou dar R$ 5. Aí fala, essa voz é de você? Não, mão de vaca. Você não quer ter que, eu vou dar R$ 5. É o Espírito Santo falando com você, né? É, Então ele é. fala através dessas ideias. E eu entendi isso, que tipo, Deus estava falando comigo, tipo, eu quero que você crie esse podcast. Olha aí, ó, em Romanos 10, eu quero que você crie esse podcast. E eu falei, uau, Deus quer, Deus quer. E eu falei, eu tenho que fazer isso, né? E isso foi lá no início do ano, né? Lá em fevereiro, março, né? E a gente tá começando agora em agosto, né? Por quê? Porque assim, se tu teve a ideia É. lá em Fiquei tão fevereiro, empolgado, né? uai, essa Tinha que emoção começar no outro dia, né? toda. Bora! Sim, eu queria no outro dia, gente, ó, vou comprar uns microfones, uma câmera. Por que que levou esse tempo todo? Você ter a ideia e confirmação, que acredito que você também estava muito consciente sobre isso, sobre a confirmação do projeto. Por que que levou tanto tempo? Então, primeira dúvida, né? Aquele negócio, será? Tipo, eu? Nunca Como? pensei, né? Como, né? Como? Nunca pensei essas coisas, né? E segundo também, porque na época, igual eu falei, eu tava recém-formado, falei, vou estudar para concurso. Eu preciso estudar. E eu tinha um concurso em mente, e a prova ia acontecer em maio. E aí, Sim. o ser humano é um problema, né? Eu falei, Deus, eu adorei esse sentimento, eu senti que o Senhor está falando comigo, mas é o seguinte, deixa para o segundo semestre, deixa passar a minha prova. Pelo amor de Entendi. Deus, eu tô aqui, ó, tô estudando, deixa eu estudar. Depois da prova a gente começa. Eu prometo que no segundo semestre a gente começa esse podcast. E eu enrolei esse tempo todo. Estudou? Estudei, mas não passei na prova. A prova já aconteceu, eu não passei. Não estudei como deveria. Teve uma hora que eu derrapei, né? Mas tô aqui. E estamos começando. Espero que você aí de casa goste desse tempo que vai passar conosco. Espero que, igual como você falou, que essa palavra atinja você aí do outro lado. Você do outro lado também, o nosso colaborador. Espero que você pegue esse link, mande para alguém que precisa ouvir essa palavra, né? Precisa ser tocado por Deus, né? Você faz parte desse ID. A nossa ideia, né, é que vocês façam parte desse nosso podcast, se sintam em casa, se sintam aqui com a gente, né? E levem para mais pessoas. Vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas, né? E em março ou abril ali, quando estava perto do concurso, teve um renovo, né? Que é o retiro espiritual, né? E eu fui. E uma pregação do renovo foi sobre sonhos. E aí o preleitor lá falou, deu um papel em branco e falou, escreva seus sonhos. Quais sonhos que estão na sua mente, no seu coração agora? Escreva. E aí o primeiro eu botei, passar no concurso. E Sim. aí falei assim, ó, quem mais? Eu, o podcast.
E aí, nessa hora que eu escrevi o podcast, me veio um sentimento de tristeza. Porque tem lá falando, né? Busque, pois, as coisas de Deus em primeiro lugar e todas as outras lhe serão acrescentadas, né? Isso. E aí eu falei, poxa, eu coloquei o meu sonho em primeiro lugar, né? Concurso. O que veio na minha mente em primeiro lugar foi o concurso. Depois eu ainda tive que me esforçar e falar, o podcast. Já tinha meio que esquecido, né? Eu não tinha caído no esquecimento, mas tipo, eu demorei a lembrar, né? Entendi. Aí eu me senti muito triste. E aí eu comecei a pedir perdão, Deus, perdão, Deus, perdão, perdão. Coloquei meus sonhos no teu lugar, né? Perdão, perdão, perdão. Eu tava pedindo perdão, Raquel. E aí eu falei, mas... Ser humano é um problema, né? Eu falei, mas... Deus, você entende, né? Eu acabei de me formar. Eu preciso... Justificando pra Deus, né? Justificando aquele negócio, né? Perdão mais, né? Eu acabei de me formar. Eu preciso... garantir o pão de casa, né? Eu sou o homem da casa, né? Preciso ter o meu lar, né? Preciso ter a minha profissão. Perdão, Deus, me ajuda aqui e tal. E na hora, Raquel, vem um sentimento assim, ó. Não se preocupe com a sua vida profissional. Apenas fale de mim. Uau. Apenas fale de mim. E um sentimento de alívio, assim, ó. Eu falei, eu já entendi, já entendi. Aquela criancinha lá, já entendi, já. E foi muito bonito. Mais um alívio, mais uma confirmação, né? De que era para eu levar esse projeto para frente, né? Falei, eu vou levar. E aí eu comecei, né? A tomar forma, né? E eu fiquei, ali quando passou a prova foi em maio, então final de maio para junho para cá, eu pensava nesse podcast todo dia. E eu até falo que foi um tempo que eu estava fermentando o sonho. Entendi. Que eu estava entendendo, eu estava pensando todo dia. Eu assisti um podcast de como fazer podcast, como o podcast rodar, do que precisava, e aí começava a pensar nas pessoas. Questão de estrutura, quem convidar, tudo. Isso, a equipe, né? O que você precisa? Você precisa de um hosts aqui, você precisa de um produtor, você precisa de alguém para mexer na estrutura, na infraestrutura, na câmera, luz, som, produção. Eu falando, eu tenho um amigo que mexe com câmera, né, Cezinha? Cezinha é o nosso amigo que está aqui, é o responsável pelas imagens, né? Tá nos ajudando. Ele não gosta de aparecer muito, mas a gente vai fazer um podcast com ele, né? Com certeza. Cezinha, você não vai fugir, Cezinha. E pensei, Cezinha, e aí tal. E aí pensei alguém em produção, né? Alguém para ser host comigo, eu acredito em 2 pessoas assim, né? 2 é melhor do que 1, na Bíblia fala isso, né? Sim. 2 é melhor que 1. E aí eu pensei em Raquel, né? E aí eu te contei esse sonho, né? Em junho a gente teve uma viagem, né? Isso. E no meio da viagem eu te contei, né? Aí agora eu te pergunto, o que tu achou, quando eu te contei tudo isso que eu tô te contando agora? Qual foi a tua sensação, assim? Então, eu lembro do dia, né? Você me veio compartilhar comigo a sua ideia. E eu de verdade, eu achei brilhante. Achei brilhante. E eu, há muito tempo atrás, eu li um livro que se chama O Restaurador de Sonhos. Acho que é esse o nome. Gente, minha memória é péssima. Acho que é esse mesmo, Restaurador de Sonhos. E ele vem falar sobre isso. Esse livro, ele descreve, assim, que a gente tem que ser as pessoas que incentivam os sonhos dos outros, né? Não que joga balde de água fria, nem apresenta as dificuldades, os desafios que a pessoa vai ter para realizar aquilo. Pelo contrário. Aí ele fala de vários personagens da Bíblia, fala de José, do Egito, né? Que ele foi um sonhador e que ele viveu muito das coisas que ele sonhou, né? Então, quando você veio compartilhar comigo, primeiro que eu me senti honrada, assim, porque... Não tinha contado pra ninguém, você foi a primeira pessoa, fora a minha esposa, né? E eu me senti honrada por isso, por você estar compartilhando comigo. E eu achei a ideia incrível, porque eu acho que você tem muita habilidade, de verdade. Você é muito bom, se comunica muito bem. A gente teve uma experiência que foi na viagem que a gente fez, né? Que você estava fazendo uns vídeos e fazia uns enquetes. Demilton Show. Demilton Show. E todo mundo super curtia. As pessoas mandavam mensagem, Raquel, fala pro Miller continuar, tá engraçado, tá legal, me divirto muito. Então, assim, eu acredito também nos dons e habilidades que Deus nos dá. A gente conhece pessoas, o César. O César é incrível. Eu acho que ele teria... Meu melhor amigo. Eu acho que ele falaria aqui muito bem, porque ele fala muito bem. Eu acho o César muito inteligente. Mas tem essa questão que ele é brilhante
estando por No que ele trás, faz, no isso. que ele faz, que é a questão da edição, de planejamento, de pensar coisas. Ele é muito bom em ideias também. E eu acredito muito nisso, que Deus dá dons e habilidades específicos para cada um. E eu vejo essa questão da comunicação algo muito específico para você. E por que não usar isso em favor do Os reino? motoristas de Uber lá, na Não, viagem. não, fala. Todo Uber que a gente entrava era uma história, assim, era, assim, nossa, era terrível, porque não importava se a viagem era de 5 minutos ou 50. 50. O Miller ia conversando com todo mundo. Eu não sei por que vocês sempre me colocavam na frente, né? Não, vai na frente, vai na frente. Não, e lembra de São Paulo? Eu acho que a Jéssica sempre ficou andando com vocês em São Paulo. Aí no último dia ela veio andar no meu Uber, né? Aí ela falou: Nossa, eu senti falta do Miller. E eu fiquei, uai, como assim? Porque você se comunicava com todo mundo. E isso é muito legal. Porque às vezes, olha, até a questão do Uber. Interessante você falar sobre isso. Às vezes você pensar, um motorista de Uber, uma pessoa que trabalha no Uber, ele tá trabalhando ali provavelmente o dia todo. Ele não tem muito conforto, talvez estivesse num dia ruim, o trânsito é ruim. Sim. E aí entra uma pessoa super animada, tipo no carro dele, uma pessoa que poderia ou fechar a cara, ou uma pessoa que vai falar ainda mais de problemas, e aí entra uma pessoa, tipo, no seu nível, que chegava, contava uma piada, uma história engraçada. Eu lembro que você observava assim, se o cara estava escutando uma música, você puxava o assunto da música, perguntava de onde ele era e tentava sempre puxar assunto. Isso é muito legal. Eu acho que para uma pessoa que fica até uma dica para você, não seja chato com Uber, não só com Uber, com a moça do Na supermercado, vida, na na vida. vida. Seja uma pessoa agradável, porque se você carrega Jesus, eu não consigo imaginar num Jesus ranzinhos assim, chatinho, né? Isso. Então a gente tem que ser imitador de Cristo. Eu imagino que Jesus faria isso. Ele ia chegar no Uber, se comunicar, contar uma piada, sabe? Trazer uma. E nisso é tão interessante, porque às vezes a pessoa te dá a abertura, seja o Uber, seja quem for, te dá a abertura e você pode ir ali, trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para a pessoa, sabe? Sim. Sendo Jesus ali naquele momento. E aí, quando você me contou, né? Voltando lá, pro dia que você me contou de todo o projeto, de todo o sonho, eu achei fantástico. E, e eu super apoiei, né? Eu falei, não, Sim. Guilherme, vai lá, ó, vai dar certo. Aí você falou, olha, eu pensei em chamar uma pessoa para fazer tal parte, chamar outra pessoa para fazer. Eu falei, cara, não tem como dar errado. Vai dar certo. A ideia é muito boa. Fala mesmo com fulano, fala com ciclano, eu acho que tem. Vai dar certo. Eu lembro que a gente passou um tempão conversando, né? Seus pais já tinham ido dormir. E Nossa. a gente ficou lá um Era mais de tempo. meia-noite, né? Ai, meu E a Deus. gente E conversando, a gente conversando. conversando. Foi muito bom. E foi muito bom, assim, em todos os sentidos. Como você, que você compartilhasse comigo a sua ideia. E é muito bom, assim, porque eu acredito muito no projeto, de verdade. Eu acredito Amém. muito no projeto. Essa coisa mesmo, esse que a gente está fazendo, que é tipo uma introdução, né? Uma apresentação. O fato de você já falar que desse momento que você tinha diário com Jesus, leitura bíblica, de entender dele, o 15, 15, 15, você teve isso diariamente. E o quê? Não levou 3 meses, você já teve um direcionamento claro do Claro. Senhor para sua vida. Isso Sim, já é um testemunho para várias pessoas. De exatamente. repente a pessoa tá ali, né? Você tá aí e tá com tantas dúvidas na sua vida em relação à vida profissional, familiar, qualquer área. Faz isso, lê a Bíblia, pega a Bíblia, tenta se relacionar com Jesus, a resposta vai vir. Sim, E vai vir assim de maneira clara, específica para você. sim. E vai trazer paz, porque as coisas de Deus, elas nos trazem paz, A paz que leveza. excede todo o A entendimento, paz que né? excede todo o A gente não entendimento. sabe, mas tá com a leveza, tá... É o Exatamente. Espírito Santo, né? Falando, vai, Exatamente. irmão. Exatamente. Você não vai ter o livramento da tempestade, do problema, mas você vai ter paz estando ali, em meio ao problema, em meio à tempestade. E aí eu gostei muito do projeto, super apoiei. E no início eu não estava incluída, né? Não. Raquel não foi a minha primeira opção. Mas eu fui a melhor, com Mas está certeza. aqui hoje, né? Isso também é legal de falar, porque eu não fui a primeira opção para nada. Inicialmente eu ia ser uma das pessoas entrevistadas, porque nesse dia a gente já A gente começou a começou... É sonhar. isso. Ai, vamos chamar tal pessoa, vamos chamar tal pessoa, vamos falar de tal assunto. Já começou ali 1000 projetos, né? E nem era meu até então. Né? E aí a gente voltou, foi da viagem, depois de um tempo que. Na verdade, eu até anotei aqui a parte que tu falou de incentivar as pessoas, né? E você é uma incentivadora, tanto é que tu acabou de falar, né? Que, tipo, toda vez que a gente traz um projeto, tu já pega, não trazendo, falando se apossar, mas, tipo, de ajudar, de, tipo, oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e é assim, é assado. E é igual a gente falou, a gente precisa de pessoas assim, né? De que incentive e que bote a gente para frente, né? Até a dica que a gente deixa para vocês é isso, seja um incentivador. Isso. A vida já está muito chata, né? Já está com muitos
Muitas pessoas que só criticam, só vê o lado negativo da coisa. Então, seja um incentivador. Eu acredito que Raquel é uma incentivadora. Muito obrigado por ser minha amiga. A gente tá só puxando cedo um pro outro aqui, né? Mas eu acredito que você é uma incentivadora de pessoas. E nessa noite que a gente conversou, eu falei, eu preciso de Raquel comigo. Né? Foi nessa noite que eu comecei a amadurecer a ideia de te chamar, né? De tipo, ela vai vir porque eu preciso de pessoas alto astral, preciso de pessoas com ideias que não foquem no problema, mas foquem na solução e que eu cresça junto, né? Que venha junto comigo, né? Então, eu tinha chamado outra pessoa, né, para ser a host junto comigo, né? Ela não conseguiu, ela disse que super ia me apoiar, tal, não conseguiu. E aí eu falei, Raquel, na veia, até te falei, né? Ó, Floriano não vai poder, você. Fui promovida. Foi promovida. Primeira promoção, né? Fala da tua duas promoções Isso, em uma eu tive semana, duas Raquel. promoções em uma semana. A primeira foi, Miller conversou, né? Tinha assim uns nomes, umas ideias de quem ia ocupar a questão da produção primeiro, né? E aí procurou essa primeira pessoa, que A pessoa não ia também, né? Isso. Ia fazer a parte de produção, de pensar nas entrevistas, quem ia ser entrevistado, o roteiro, a agenda, tudo isso. E aí essa pessoa adorou o projeto, incentivou, apoiou também, mas falou: não é o momento para mim, eu não consigo agora. Eu gosto da ideia, quero participar, mas assim, tão ativamente eu não vou conseguir. E aí o Miller veio e me chamou, falou: não, Raquel, você vai ser a produtora. Foi promovida. Eu me senti. Nossa, de verdade, eu adorei, né? Porque eu gosto da coisa de produção, de estar por trás, eu acho bem legal. E aí, eu também já comecei a sonhar, vamos fazer pensar nessa trilha aqui, trilhar a ideia mais ou menos assim, tal e tal. Adorei. Eu acho que não deu uma semana. Seja incentivadora de pessoas. Seja incentivadora. Não, tem um vídeo muito bom nas redes sociais, que é um menino, que é um menino maiorzinho assim, então, tipo, jogando basquete. Será que a gente depois consegue colocar o link do vídeo? Enfim, é um menino maiorzinho e a camisa dele, acho que é a camisa 10, não sei, tem um número na camisa dele, eles estão jogando basquete, é um time de crianças. E tem um que é maior e tem um que é menorzinho. E o menorzinho tá tentando fazer a cesta e ele não consegue, pela altura dele, o outro time também atrapalha e tal. E aí é muito legal, porque esse que é maior, ele pega o pequenininho, levanta assim pela cintura, de maneira que fica mais fácil para essa criança menor conseguir fazer a cesta. E aí a legenda do vídeo é assim, todo mundo quer um camisa 10 na sua vida, né, para te ajudar. E realmente todo mundo quer um amigo para te incentivar, para te erguer, para te jogar para cima. Mas às vezes a gente tem que pensar que esse amigo tem que ser a gente. A gente pensa, eu quero um camisa 10 para me ajudar, mas eu tô sendo camisa 10 de alguém? Eu tô sendo essa pessoa para alguém? Eu acho que mais importante do que você querer encontrar essa pessoa na sua vida é você ser essa pessoa para alguém. Entende? Sim. E eu gosto, de verdade, de sonhar as coisas. Eu acho que teve... Não sei se teve alguém que chegou em mim e falou: Raquel, tal e tal ideia. Eu falei: mexe com isso não. Tchau. Né? Tudo eu acho legal, tudo eu acredito que é possível ser feito, sabe? Eu admiro isso em você. Ai, obrigada. Eu fico pensando que tantas pessoas chegaram em lugares altos e começou assim de um sonho muito pequeno. Mas que uma leitura da Bíblia. E tem outra coisa muito interessante, que eu também não sei quem falou, mas o nosso pastor já falou algumas vezes, que perguntaram uma vez para alguém onde que era o lugar mais rico do mundo. E ele falou que o lugar mais rico do mundo era o cemitério. Aí a pessoa falou assim: nossa, mas como assim o lugar mais rico do mundo é o cemitério? Ele falou assim: porque lá tem sonhos enterrados, sonhos que nunca foram realizados. Aí eu falei: não. Na minha lápide, não. Na minha cova, não. Eu quero viver. O meu sonho, não. Eu quero viver todos. E eu sei que eu tenho vários, assim. E eu adoro. Aí, sim, fui promovida a promotora do 1315 Podcast. Produtora, né? E aí, fui promovida. Fiquei toda feliz. Acho que uns 3, 4 dias depois. 3, 4 dias eu fiquei sabendo que eu ia ser roster também. Eu falei: meu Deus, eu sou muito eficiente. Eu quero acreditar que não é porque a vaga, né, surgiu a necessidade da vaga, entendeu? Eu quero acreditar que realmente viram em mim esse potencial todo. E aí, pessoal, o que vocês acham do potencial da Raquel? Foi bom a contratação? E as duas promoções em uma semana? Eu acho, Raquel, que eu vou chamar o Guinness Book. Não sei se teve gente que foi promovido duas vezes na mesma semana. Bati um recorde, eu acredito nisso. O que vocês estão achando aí? Vale a pena? Vale a pena? Fala agora que ainda está no início, dá tempo de trocar, hein? Não dá não. Quando ver assim, eles vão falar: vai trocar é tu. Não, já tinham gente querendo pegar meu lugar aqui. Tinha mesmo, hein? Essa é a minha história, foi assim que eu cheguei e tô adorando a ideia.
Que legal. Duas coisas que eu anotei aqui. Eu tô me sentindo muito chique, Raquel. Eu tô anotando no tablet o que tu vai falando, eu vou pegar nos pontos pra anotar. Excelente. Eu vou arrumar um Vamos tablet para providenciar o mim. próprio tablet pra você, viu? Ah, se alguém quiser me patrocinar, Né? Um tablet. por favor, um iPad. Duas coisas que eu anotei. Três, né? A primeira eu já falei que foi incentivar as pessoas que você faz isso. A segunda é quando a gente falou dos motoristas do Uber, né? Que nós, como cristão, a gente tem que ser como um embaixador de Cristo na Terra, né? E aí toda vez que eu vou fazer alguma coisa, decidir alguma coisa, até falar com alguém, eu penso isso, tipo, como Cristo faria isso? Então, eu penso, como Cristo falaria com uma pessoa que ele não conhece? Como Cristo comprometeria alguém, cumprimentaria alguém? Nossa Senhora. Sim, A gente vai melhorar isso aí, tá? sim. Não, é legal. Eu acho que o grande desafio do cristão hoje é talvez fazer essa pausa a todo momento e pensar isso, diante de qualquer situação. Como Jesus agiria Sim, estando aqui? isso. Em relação a trânsito, em relação à família, No em trânsito é relação a difícil, hein? trabalho. No trânsito é dificílimo. E se acredita que era uma área que eu tinha muita dificuldade, era no Sério? trânsito? É porque eu sou colérica Uhum. e eu sou muito explosiva, assim. E eu vou de 0 a 100 num minuto. E aí o trânsito era uma coisa assim que, ainda mais se eu tivesse os meus filhos dentro do carro comigo, aí eu recebi uma fechada, eu Oi, entendi. menino, né? Tipo Nossa. assim, aí eu acho que tem aquela coisa do senso de proteção que mãe tem, e pai tem também, né? Aham. Aí eu levava aquilo muito pro pessoal, tipo assim, tá tentando me matar minhas crianças. E eu ficava muito nervosa. Só que eu também não sabia medir a minha irritação. Então, uma coisa que aconteceu no trânsito, às vezes, 1 hora, 2 horas depois, eu ainda tava assim, tipo, de cara fechada, emburrada, por conta daquilo. Não tinha acontecido nada, mas eu tava de cara muito fechada. E eu achei que o trânsito fosse algo que eu nunca fosse vencer, e hoje eu venci. Às Amém. vezes eu, graças a Deus, obrigado, Jesus. Às vezes eu levo umas fechadas, umas situações assim no trânsito, eu agora nem falo mais nada, palavra feia, mas eu chamo de abençoado. Vai abençoado. E tem outro exercício que eu faço. Eu gosto de pensar que a pessoa tá com uma situação muito urgente. Por exemplo, a pessoa me fechou, ela tá com muita pressa, e me Parece. fechou. Então eu imaginei, Emergência, né? eu falei, de repente foi chamado na escola do filho, o filho tá passando muito mal, porque era uma coisa que eu faria. Se ligasse na escola, olha, estão passando mal, eu ia sair rápido no trânsito. Ou então, sei lá, tá passando mal, quer chegar logo em casa, por algum motivo. Eu fico tentando pensar que a pessoa é só ruim, ou só um idiota que tá. Pode falar idiota? Eu acabei de Pode. falar. Um idiota que passou rápido, assim, irresponsável, entendeu? E eu tento pensar isso muito. Não sempre eu faço isso. Eu acho que eu tenho muito que melhorar ainda como cristã. Mas eu tento fazer essa coisa assim de ser Jesus. Eu quero Sim. levar Jesus sem falar sobre Jesus. Eu achei interessante uma coisa que tu falou, falar de Jesus sem verbalizar, né? Isso. Muito chique. Falar de Jesus, mostrar Jesus sem verbalizar. Porque tem um pouco de crente que é um pouquinho chato, né? Insistente, fica, aceita Jesus, não sei o quê. E às vezes você pode mostrar Jesus de boquinha fechada, sendo gentil com o Uber, E sendo gentil com sempre a com um pessoa que tá sorriso, te. né? Exatamente. Exatamente. Aquela pessoa que sempre traz um ambiente de leveza. Porque quando eu imagino Jesus, eu gosto muito de pensar isso, né? Eu sou bem imaginativa. Aí eu gosto de imaginar Jesus entrando num supermercado. Ele não ia ser aquela pessoa que está reclamando do preço, se o mercado está molhado, o chão, se estão repondo e estoque aí fechou o corredor. Ele ia ser aquela pessoa muito doce, com paciência, com calma, com Sim. leveza. Então a gente tem que pensar isso. Se Jesus era uma pessoa leve e eu pretendo ser imitador de Cristo, Embaixador dele, né? embaixador dele aqui na Terra, então eu tenho que trazer esse reino. É um reino de leveza. E as pessoas vão errar, o mercado realmente, você vai chegar no mercado, Sim. vai ter corredor fechado porque estão repondo as gândolas. E tudo bem, tá tudo bem. Seja gentil com o Uber, com a atendente de supermercado, leve Jesus. Sim. Pensa assim, todos os dias você vai na padaria e é muito gentil ali, cumprimenta com bom dia, tudo bem com você hoje? Me dá tantos pães, obrigada aí. Essa pessoa vai te registrar, ela vai decorar o seu rosto, ela vai ficar feliz, soltar um sorriso quando te ver. E o contrário é verdade. Uma coisa que eu penso também é, você não sabe o dia daquela pessoa. Talvez Exatamente. você possa ser a única É, pessoa que foi gentil com aquela pessoa. é, Então eu gosto de pensar muito isso assim, tipo, se essa pessoa vai ter uma conexão comigo, que seja gentil, que seja gentileza, que ela saia mais feliz, né? Mais, uau, nossa,
Meu dia foi todo ruim, mas aquele cara, ele Sim, foi gentil comigo, tipo, teve uma coisa boa no meu dia, né? sim. Eu penso muito isso aí. E acontece, já passei por situações assim, às vezes entrar em ônibus e o cobrador ser muito gentil, sabe? Isso. Puxar um assunto. Eu já E eu tive acho que assim. também, eu acho que também é questão de educação, né? É, Meu pai me ensinou muito é, isso. Ele me ensinava, ó, igual pegou o ônibus, subiu no ônibus, cumprimenta o motorista, isso, cumprimenta o cobrador. isso. E as pessoas falam isso, né? Eu tenho uma amiga minha que falava, nossa, eu admiro você por causa disso. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu falei, meu pai me ensinou, pô, isso é questão de educação. E na cidade que a gente vive, né, Raquel, Brasília, é um pouco complicado porque as pessoas passam por você assim e tipo olha pro outro lado. E eu falo, uau, velho, como? Mas porque você veio de fora. Eu que cresci aqui, eu achava Super isso normal. normal, normal. Não. E você entra no elevador, primeiro que você fica torcendo pra não ter ninguém lá dentro, pra você não dividir o elevador com ninguém. E quando você vê no elevador com outra pessoa, você pega o celular, ou, no Finge que máximo mexe a cabeça, né? Cumprimenta com a faz cabeça e não aquilo. fala nada. E às vezes uma pessoa, no seu prédio, no seu condomínio, alguém que, tipo, ele divide um espaço com você. Cara, aconteceu comigo, tipo, meu vizinho de porta. O corredor era tipo da espessura dessa mesa. E a gente cruzou. E eu falei, bom dia. O cara só continuou como se eu não existisse, É bem ruim. né? E, tipo, eu falei, vou brigar com esse cara. Mas eu falei, não, o erro tá nele, não tá em mim. Isso, E eu falei, eu vou continuar, porque tinha gente falando, não respondeu, nunca mais eu falo. Eu falei, não, vou continuar isso. respondendo. Porque é sobre você. Sim, O fato de ser gentil é uma escolha que você isso. fez, independente do outro. E aí o outro dá o que ele puder, né? Pois é. E eu acredito que a gente dá o que a gente pode, a gente tem Jesus. Amém. Que a gente possa, né, entregar Jesus assim Sim. a um vizinho com um bom dia, com tudo Sim. bem, Um com sorriso. um sorriso. Essa questão que você falou do seu pai te ensinar a entrar no ônibus e cumprimentar o motorista, o cobrador. Eu tento sempre chegar no restaurante e ver um garçom me servir, eu pergunto o nome. Porque eu acho muito legal quando te chamam pelo seu nome. Porque existem vários garçons, mas aí você vai, oi, Carlos, tudo, oi, Carlos, não sei o que, aproxima. É legal, assim, a pessoa ser vista. Sim. E muitas Ser vezes a gente notada, né? ser Tipo, uau. notada. E é uma pessoa. Aquilo é uma Sim, pessoa, não com é? Ele não é certeza. só um garçom. Tá trabalhando. A pessoa que limpa a rua não é só um gari, ela tem um nome. Eu já ofereci água também, às vezes, porque ali em Passa lá casa, em casa. Né? às vezes tá varrendo ali, tipo, perto Sim. de casa, e ali não tem nada perto, né? E aí eu já ofereci água, aí eles aceitaram, água geladinha, né? Pra quem tá trabalhando o dia todo Minha assim. casa ficou até mais limpa, né, Raquel? Ó. Capricharam, tiraram todas as folhinhas. Eu acho que é legal isso, a gente pensar em quem era Jesus e ser doce. E também com os de dentro de casa, né? É importante isso. Pois é. Tem uma passagem, né, uma pregação, não sei se ele tirou de algum livro, o nosso pastor, né? Ele falou que Jesus foi cordeiro e leão. Então a gente tem que saber, né, onde a gente é cordeiro e aonde a gente é leão. E dentro de Isso. casa, a gente tem que ser esse cordeiro, tem que ser amável, né? Isso. Tem que Isso. ser que as pessoas de nossa casa, né, nosso cônjuge, nossos filhos, sintam prazer em estar com a gente, né? Sim, sim. Eu sinto isso, né? Outra coisa que eu queria falar aqui, que eu anotei aqui, que eu tô muito chique anotando aqui, foi quando tu falou das criancinhas, né? Que uma pegou a outra, né? Que é justamente o que fala na Bíblia, que o reino de Deus é das crianças, né? Se você quer salvo, quer ter o reino de Deus, tem um coração das crianças, né? É justamente isso, né? A pureza, se importar com o outro, né? E eu gosto muito de criança, tanto é que eu trabalho com as crianças, né? Eu dou aula para as crianças. Sou o tio Miller, né? Sou o tio mais legal. Pode colocar aí, crianças, que eu sou o tio mais legal, tá? Bota aí que eu sou o tio mais legal. E é justamente que eu acredito nisso. Eu acredito que o reino é delas, que são elas que nos ensinam. Não a gente que ensina para elas que nos ensinam. Né? São dessas atitudes, assim, né? De ajudar, de puxar, de vem, tá com De a gente. perdoar. Ah, Você vê assim, aqui nem na igreja mesmo, né? A gente vê no domingo tão assim, brincando de lutinha, se machucam. No domingo seguinte, best friends, nada nada aconteceu. aconteceu. E o adulto nem sempre consegue fazer isso, né? Perdoar e esquecer tão rápido. A O que é criança, perdoar? vida que segue. É. Tudo bem que a gente brigou ali, se desentendeu, né? Não é nem no domingo seguinte, 15 minutos 15 depois, minutos depois. meu melhor amigo. É tão legal. Você vai com a criança assim para um lugar e primeira vez que você tá ali no lanchonete, daqui a pouco vem, meu amigo. Que amigo? Não, meu amigo, conheci agora. Qual o nome dele? Não lembro. Sei não. Criança Mas é meu assim, amigo. é exatamente isso. É ter um coração bem, bem puro e leve. Sim, pois é, eu também acho.
E aí, Raquel, vamos falar pros nossos seguilindos, seguimores. Como é que vocês querem que seja chamado? Bota aí. Seguilovers. Seglovers. Fala aí como é que vocês querem ser chamados. De onde surgiu a ideia do 1315, né? Isso. A ideia do nome do podcast, né? Como é que surgiu, né? Quer falar ou quer que eu fale? Pode falar. Posso falar, Pode né? falar. E aí, nós tínhamos o nome em mente, né? Quando a gente começou a trabalhar, eu, Raquel, Cezinha, né? A gente começou a falar, o nome do podcast é esse. E aí, tá bom, o nome do podcast é esse, fechou. Foi E tipo assim, começamos. muito boa essa nossa ideia. Como a gente é fera, olha o que a gente pensou. Só que a gente não se atentou para uma coisa, sua esposa. Ela falou, Ah. será esse? Poxa, se fosse outro, acho que... Mas na nossa ideia era o melhor. Era o melhor. E aí foi legal porque a gente sentou um dia, né? A gente passou 2 semanas com esse nome certo, né? Certinho. E sentou um dia e falou, Sentou um vamos dia. fazer a missão. Ter A a nossa visão. Fazer o nosso avatar. Com Você é esse... nosso avatar. Isso. Com toda essa ideia, pensamos logo. A gente chegou a rabiscar uma logo. E aí depois o quê? Foi no mesmo dia, né? Não, quando a gente. Foi depois, quando a gente foi gravar a primeira vez, né? Vamos fazer uma gravação de teste. Isso. Aí a gente conversando, o nome do podcast é esse, o logo é esse e tal, não sei o quê. Aí, vocês já pararam. Eu acho que foi até Giovana, né? Foi a Jojo. Vem Foi a cá, Jojo. vocês já pararam pra ver se já existe outro nome, outro podcast com esse nome? E a gente falou, Não. mas por via das dúvidas, né? Vamos aqui, Aí né? pega. Cara, Que ódio. que banho de água fria. Nossa senhora, velho. Cara, daquele dia, na hora que a gente viu isso, eu fiquei tão chateada que a minha Eu vontade também. era desliga tudo. Não, acho que foi Vamos geral, pra né? Todo mundo casa. ficou um silêncio imperou ali, pairou Foi, ali. foi. Todo mundo. Não é possível. E a gente começou a pensar em outros nomes naquele. Mesma noite a gente começou a pensar em outros nomes, né? É. Nenhum Tal. dava. Aí vamos lá, já tem. Tal, que é muito bom, não vai ter. Tem. E aquele outro? Esse? Tem também. Tem também. E a gente parou, não, calma. Vamos orar, Isso. vamos pensar, vamos pedir direcionamento, né? E aí a gente falou com outros amigos nossos, né? E eles falaram, e até tu também, né? Pega a referência do trecho bíblico lá que vocês leram, né? O de Romanos 10, né? Eu até pensei, Romanos 10. E aí veio a ideia, né? Dos versículos, né? Esses versículos que eu li aqui para vocês é justamente do 13 ao 15. E aí a gente falou, né? 13 a 15 ia ser primeiro, né? 13 a 15, 13 a 15, né? E aí veio o Cezinha e falou, tira esse A, não vai ser A, não vai ser D, não vai ser para, não vai ser tu, vai ser 13 e 15. 13 e 15 cast. E aí surgiu, porque veio da nossa referência, né? Exatamente. Foi de Romanos 10, de 13 a 15. Veio dessa referência, foi do nosso nome, né? E aí eu gostei muito. Parece que quando chegou nesse ponto, eu falei, cara, como que a gente não pensou nisso antes? início, né? No início. E eu acho que foi isso que a Mayara tinha dado ideia. Coloca uma coisa que seja mais pessoal, de toda a experiência que você viveu. Porque o primeiro nome era muito bom também, mas esse Não vou tem. Esse é muito pessoal, é muita cara do que Deus falou pra você, né? Confirmou nesse versículo. E que tinha tudo a ver com podcast. E eu gostei bastante, assim. Foi bom, né? Eu amei de verdade. Asmei. Amei. E aí, vocês gostaram do nome? Gostaram da logo? A logo aqui, ó, foi o Cezinha. Fala aí se tá Ficou aprovado. fofinha. Olha lá, curte aí, tá? Curte aí. Bota no sininho, vem ser nossos seguidores, né? Se inscreve no nosso canal, né? Compartilha. Compartilha e fala com a gente o que vocês acharam aí da logo do Cezinha. Eu particularmente amei. O que você achou? Eu gostei muito. Adorei. O Cezinha é um Fizemos artista. Fizemos conectinha. A gente tá, ó, bota aqui um close aqui, ó. Adorei. Adoramos, parabéns, Cezinha. E foi isso, né? Então esse é o nosso nome, né? Vamos falar das nossas expectativas agora. O que tu espera, Raquel? Quais são suas expectativas para o nosso podcast? Caraca, eu espero muita coisa. E eu espero no meio do que eu espero esperar mais coisas. Entende? Eu tenho uma visão que é realmente alcançar pessoas que, de alguma forma, vidas sejam tocadas, sabe? Através desse podcast. Porque a gente tem muitas ideias. Vocês vão acompanhar a gente, vocês vão ver que são ideias muito boas. De tentar expressar Jesus através do que você já faz.
muitas vezes você não consegue entender que o que você faz tem a ver com como que eu posso representar Jesus, mostrar ele em determinada profissão, em determinada atitude. E a gente quer trazer pessoas aqui que a gente possa realmente falar, ó, Jesus pode ser visto dessa forma. Dentro, porque muitas vezes a gente pensa assim, existe o secular e existe o espiritual. A gente quer trabalhar sobre isso. Será que são duas coisas distintas? Não é uma coisa que caminha só? E como se portar em determinado lugar e tal? E eu espero alcançar de verdade as pessoas várias pessoas que não conhecem Jesus ainda tenham acesso e que de alguma forma se sintam inspiradas e queiram participar disso. E é uma ideia assim que é muito nossa, não é algo que a gente quer construir aqui pra gente. Não é um ambiente onde a gente quer falar da gente, ficar só nisso. A gente quer trazer um conteúdo e incluir outras pessoas. É isso que eu penso. Eu quero incluir outras pessoas, que várias pessoas se sintam representadas pelo que a gente está produzindo aqui. Eu acho que é isso que eu quero várias pessoas. É como se a gente representasse todo um grupo. Eu acho que essa é a minha expectativa. Legal. Eu quero saber se vocês têm a ideia também desse podcast. O que vocês acham? O que vai ser? Eu quero saber as ideias de vocês. Bota no comentário aí pra gente saber, né, Raquel? Pra gente trazer pro nosso podcast aqui também. E a minha expectativa, falando em cima do que tu falou, é fazer com que quem ouça, quem veja esse podcast, não se sinta sozinho nos desafios do dia a dia, né? E todos nós lidamos com o desafio, né? Sim. E quando a gente vê que tem outra pessoa que lida com o mesmo desafio que a gente, isso no mínimo já dá um alívio, né? Tipo, ufa, não é só comigo. Então eu quero passar isso, falar assim, ó, esse desafio que você está vivendo no seu trabalho não é só você. Esse desafio que você está vivendo na sua faculdade, no seu colégio, dentro da sua casa, não é só com você. E também trazer meios de vencer esses desafios, né? Não é só falar do problema, trazer. Sim, como vencer, como superar, como avançar. Isso. E igual tu falou, que ela se sinta parte, né? Vocês que estão aí em casa, eu quero que vocês se sintam parte do nosso podcast. Eu quero que vocês façam, o 1315, eu faço parte. Eu quero que vocês compartilhem, mandem para outras pessoas, para que nós juntos, né, possamos trazer melhores conteúdos para vocês, que nós possamos sempre estar evoluindo, melhorando. E o principal, né, falar que o centro desse conteúdo, desse podcast é Cristo, né? Sim. É o que eu falei, que eu quero muito lembrar fale de mim. Não se preocupe, fale de mim. E é isso que eu quero aqui, tipo, falar de Deus, falar da palavra de Deus, falar como que a gente, igual falou, pode falar de Deus sem verbalizar, né? E igual falou, a vida do cristão não é uma vida sem dificuldades, sem desafios. A vida do cristão é com Cristo no meio dos desafios, né? Exatamente. Então a gente quer que as pessoas de casa entendam isso, que Cristo vai estar com você. Ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar com você no meio dos seus desafios. Eu acho que essa é a minha expectativa maior. Amém. E é isso mesmo. E os desafios, eles devem ser vividos, precisam ser vividos. Igual videogame, né? A gente amadurece no processo, né? Sim. E outra ideia também que a gente tem, né, do podcast, é que vocês escrevam, comentem o que vocês querem ver aqui. É uma construção no coletivo. Vocês estão junto com a gente. Vocês fazem parte disso. O que vocês querem ver aqui? O que a gente pode chamar? Que assunto que a gente pode abordar? Quem vocês querem ver aqui? Quem vocês querem ver aqui? E lembrar, assim, que a gente... Somos simples. Eu não fiz teologia, você não fez teologia. São pessoas simples. Não trabalhamos com... Né, no meio, não somos artistas, né? Somos pessoas comuns, igual normais. Vocês que estão ouvindo a gente. Exatamente, normais. Lindos e normais. Lindo eu sou, alguns não são aí não, hein? Normais, falando de assuntos cotidianos. Sim. E é isso, a gente não tem, sei lá, eu não sou doutora em nada. Não. Eu sou a gente só gosta de conversar, né, Raquel? Adoro. Inclusive a gente gosta de fofoca, né? Que é um pecado nosso aqui. Ai, Jesus. Inclusive, quando a gente fechou, né, nossa parceria, eu falei, não tem como dar errado. Não. Eu gosto de fofocar, gosto de conversar, Raquel gosta de fofocar, gosta de conversar. Não tem como dar errado isso, né, Raquel? Gente, eu converso. E a gente já é amigo, né? Graças a Deus, graças a Mayara. Obrigado, meu amor. Te amo. Mas então é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra falar? Pra quem que é o nosso podcast, né? Nosso público-alvo, você, nosso avatar. Quem a gente pensou, né? Fala pra eles aí então, Raquel. O nosso público, ele é bem amplo.
Então a gente pensou ali em jovem cristão, nosso público cristão, né? Para você Pessoas que é que jovem cristão, isto, que vai entender o que a gente está passando, consegue ter empatia pelo que a gente vive aqui e o contrário também, que a gente possa ter empatia por quem está aí, mas cristão vivendo desafios, os desafios que precisam ser enfrentados, vividos, talvez escutar testemunhos e relatos de quem já viveu, quem já passou por isso, superou de alguma forma e que possa estar ajudando, né, norteando, porque como você falou, essa questão quando a gente se identifica, a gente está passando por uma situação e a gente encontra com alguém que está passando pelo mesmo, já passou, eu me sinto abraçada. Eu me sinto abraçada. É como se a pessoa assim, pudesse me dar um abraço com propriedade, porque conhece a minha dor, né? conhece a minha dor. Conhece a minha dor. E eu quero me ver naquela pessoa também. E é tão bom quando você vê alguém que já superou. Sim, Porque às vezes, quando você tá no processo. no processo, no meio da tempestade, você acha, acabou. Não tem solução pra mim, vou desistir. E é tão bom escutar assim que alguém já viveu aquilo e que tem jeito, que tem forma. E que vai passar. Sim, Vai passar. sempre E, passa, né? a ideia é essa. É justamente aquele jovem adulto cristão, né? Mas a gente falou, né? Que não importa se você aceitou Jesus agora, ou se você nunca tomou essa decisão, você só é um jovem adulto que está passando por um problema, né? A gente quer que você se sinta representado. A gente quer que você se sinta representado. Se você está começando agora a sua caminhada na fé, se você já tem alguns anos na fé, e se você é aquele crente velho que a gente chama, né? Então, independente de qual estágio você esteja, a gente quer que você se sinta representado aqui, né, Raquel? Isso, exatamente. A gente quer que você sinta que você não está sozinho, que estamos aqui, né? E vamos trazer muitos convidados, né, Raquel? Já estamos pensando em vários convidados para trazer aqui para vocês, e de todas as áreas, né? Para que você veja que não é só você que tem certo tipo de problema. E a gente também quer inspirar vocês, né? Fala, uau! Tipo, eu tive esse sonho no meu coração, eu passei para Raquel, passei para Cezinha, eles toparam esse sonho. E se você tem um sonho aí, que você também coloque para frente, né? Que você não leve o seu sonho com você para o túmulo, né? Que você vá adiante, que você conquiste, né? Todos os grandes impérios, grandes realizações começaram com um pequeno passo, né? E esse é o nosso primeiro passo, é o passo que a gente está nos apresentando, né? Estamos nos apresentando para vocês, estamos falando quem nós somos, estamos falando de onde veio e para onde a gente quer ir, né? E Isso. que vocês se sintam parte disso. Quero que vocês se sintam aqui e falam, uau, eles parecem que estão aqui na nossa casa, falando comigo, são nossos amigos, né? É isso Parece que que eu estão quero. aqui na academia, malhando comigo. É meio difícil parecer que está na academia, né? Mas vamos tentar, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, o episódio de apresentação, introdução, mostrar quem nós somos, Milton Miller, Raquel Vida, mostrando para vocês que somos pessoas comuns, que estamos com sonhos, estamos empolgados, que essa expectativa, essa empolgação passe para vocês aí e que vocês façam parte desse projeto junto com nós. Vamos com a gente? Espero com vocês, conto com vocês, hein? E aí, Raquel? Fica acompanhando a gente. Já já a gente já lança um novo episódio. Escreve aí quem vocês querem aqui. Vamos Boa, ver se vocês vão coloca acertar. aí. E Vamos quem aí. vocês acham que vão ser o primeiro entrevistado Quem que vai aqui? ser o primeiro entrevistado? Quem que vocês querem ver aí? E manda mensagem pra gente, vamos interagir, tá bom? Até a próxima. Um cheiro. Beijo, tchau, tchau. Valeu.